1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Obrigado, Pai. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Eu vou ler para nós ganharmos tempo. Diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Eu estou lendo na versão King James. E ele termina assim, dizendo: pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que possais suportar. Amém, irmãos? Então, nessa noite, nós vamos falar sobre resistindo às pressões. Aleluia. Oh, glória. O pecado você foge, as pressões você resiste. Mas eu cheguei nesse texto de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, porque Paulo, nos versículos anteriores, né, desde 1 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 1, Paulo, ele diz sobre algumas coisas que aconteceram com o povo de Israel, e essas coisas serviram ou estão servindo, né, de exemplo para nós. E nós não vamos lá, mas ele começa do versículo 1 ao versículo 10, que é o que nós lemos, dizendo que apesar do povo de Israel terem comido o alimento espiritual, terem visto os milagres do Senhor, eles não conseguiram chegar no propósito que estava destinado para eles. E Paulo, escrevendo ao Coríntios, ele fala o porquê eles não conseguiram chegar. E uma das coisas que ele começa a falar, ele diz que eles não conseguiram fechar por causa do cobiçar. Diz que pela imoralidade sexual, eles não conseguiram. Pela idolatria, eles também não conseguiram. Diz que eles colocaram o Senhor à prova. Por causa disso também eles não conseguiram. A gente vai falar sobre isso mais no final da mensagem. Fala também que eles murmuravam no versículo 10, na verdade. 1 Coríntios. Vocês leram mesmo? Eu falei certo? 1 Coríntios 10, 13. Isso, né? Então no versículo 10 de 1 Coríntios capítulo 10, ele fala justamente sobre a questão de murmuração. Só que Paulo, quando ele escreve isso, ele está dando um exemplo para que nós não venhamos cometer os mesmos erros que o povo de Israel cometeu. E esses erros os impediu de alcançar os planos e propósitos que Deus tinha para eles. E essas coisas que aconteceram com o povo de Israel, de alguma forma, paralisou o povo e eles não desfrutaram de tudo quanto eles podiam desfrutar. Então observe que em 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 13, quando nós lemos, a Bíblia fala que existe uma tentação. E ele diz, no final do versículo 13, ele diz: pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que a possais suportar. Então vamos lá agora aqui, eu queria que você prestasse atenção aqui comigo. Observe algo interessante. É que a Bíblia fala sobre essa palavra tentação. Às vezes nós usamos essa palavra tentação somente conectada ao pecado, talvez até de imoralidade sexual. Mas quando você vai ver essa palavra tentação, no grego, essa palavra é uma palavra chamada peirasmos. E essa palavra significa testes ou prova. Já viu alguém falando para você: estou passando por um teste, estou passando por uma prova? Em outras palavras, ela está dizendo: eu estou passando por uma tentação. Uma outra definição dessa palavra tentação significa testar a fé de alguém. Então, eu não sei se você já passou por uma situação onde a sua fé ela foi testada. Isso é um deserto. Vocês estão aqui. Isso é uma tentação, desculpa. Vocês estão aqui? Mas uma coisa que eu gostaria de dizer para você, e que você precisa ficar bem atento, é que em nenhum momento nesse texto, Deus diz que vai nos livrar da tentação. Preste bem atenção.
nenhum momento Deus diz que vai nos livrar da tentação. Mas Ele diz que vai nos livrar na tentação. E isso faz uma diferença enorme. Porque, de fato, você não precisa ter a expectativa tola de que no mundo você não vai ter problema com o diabo. Uma vez, perguntaram para o irmão Reagan e disseram: o que eu faço para não ter mais problema com o diabo? E ele respondeu: é somente orar para você morrer. A morte vai impedir que você tenha problema com o diabo. Mas perceba, o problema não é a prova ou o teste ou a tentação. O problema é se nós sabemos que em meio a isso, Deus irá nos livrar. Vocês estão aqui ou não? Aleluia. Não do teste, não da prova, mas no teste e na prova. É como está escrito a Bíblia que diz: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Em nenhum momento o Senhor mentiu para nós de que no mundo, e essa palavra mundo vem da palavra cosmos, que essa palavra cosmos significa sistema do diabo, sistema maligno. Em nenhum momento o Senhor está dizendo que nós não teríamos problemas com o diabo, até porque nós estamos no seu território. Mas entenda, não é porque estamos no seu território que o diabo pode fazer o que bem entende e o que quer conosco. Porque ainda que estejamos no território do diabo, o Senhor sempre nos guarda. O Senhor sempre nos protege. Aleluia. Aleluia. Então, a primeira coisa que você deve saber é isso, que Deus não nos livrará da tentação, mas Ele irá nos livrar na tentação. Agora, uma outra definição dessa palavra tentação significa a tentação pela qual o diabo procurou desviar Jesus da sua jornada, dos planos e propósitos que Deus tinha para ele. Se você olhar a palavra do Senhor, você vai ver que Jesus, ele foi tentado no deserto. Você está lembrado disso? A Bíblia fala sobre isso tanto no Evangelho de Mateus, tanto no Evangelho de Marcos, quanto no Evangelho de Lucas. Fala sobre a tentação de Jesus. Então, observe, se Jesus ele foi tentado, então não espere que você seja diferente com você. Mas espere que assim como Jesus venceu a tentação, você também vencerá. Oh, glória. Olhe para o irmão que está ao seu lado, meu irmão, preste atenção. Não durma. Glória. Eu estou te ensinando como você resistir às pressões. A Bíblia não vai nos ensinar a resistir à pressão procurando o seu pastor. A Bíblia vai te ensinar a você resistir à pressão dependendo do pastor. O grande problema hoje na igreja é que quando acontece alguma coisa, e não há problema com isso, mas as pessoas elas correm para tantas pessoas, para o pastor, para o irmão do círculo de oração, para o profeta tal, manda colocar um nome lá, né? Mobiliza para que as pessoas orem pelaquela situação para que possa mudar. Não há problema com isso. O problema é que você não pode viver de resolver pressões de maneira emergencial. Mas você precisa aprender a resolver pressão resistindo a ela. Oh, glória! Em algum momento você vai lidar com ursos. Em outros momentos você vai lidar com leões. Em outros momentos você vai lidar com gigantes. Mas deixa eu dizer uma coisa. O Deus que foi com o urso, com você, o Deus que foi com você no leão, o Deus também vai ser com você no gigante. Aleluia. Para cada urso existe uma estratégia divina para ser vencido o urso. Para cada leão existe uma estratégia divina também. E para cada gigante também existe uma estratégia divina. Aleluia. Então observe, o próprio Jesus, ele foi tentado.
Mas o que nós precisamos entender aqui é que quando nós falamos sobre tentação, que estamos falando sobre testes e prova, a Bíblia, ela também nos mostra que Jesus ele foi tentado no deserto. E sabe, irmãos, deserto, essa palavra, em qualquer dicionário, você vai encontrar que significa lugar desabitado, despovoado ou lugar solitário. O deserto aqui, eu não quero trazer para você um espaço geográfico, mas eu quero trazer um deserto quando você passa por uma situação que você, ainda que esteja o seu cônjuge do lado, ainda que você tenha o seu pastor ciente da situação, ainda que você tenha pessoas junto com você, mas só você pode resolver aquela situação. Eu não sei se você já passou por isso, mas não é que as pessoas não queiram te ajudar, mas talvez elas não possam te ajudar. E naquela situação você se encontra sozinho. Não porque ninguém está do seu lado, mas porque justamente essa situação só você pode resolver. E isso é um deserto. Observe, Jesus, de fato, ele foi para um deserto e agora literalmente um lugar geográfico. Mas enquanto Jesus estava lá, Jesus estava sozinho. Não tinha qualquer uma outra pessoa, que eu falo humana, do lado de Jesus. Jesus estava sozinho. E ali era ele e o Senhor. Por mais que ele tivesse seus irmãos, sua mãe, por mais que ele tivesse pessoas que ali, irmãos, como João Batista, que tinha acabado de batizá-lo no Rio Jordão, mas naquele momento ele estava sozinho. E muitas vezes você vai se encontrar sozinho na sua casa, no seu negócio. Muitas vezes você vai se encontrar sozinho no seu trabalho. Muitas vezes você vai se encontrar sozinho para tomar decisões. E justamente nesse lugar onde você vai se encontrar sozinho, muitas vezes o diabo vai querer levantar uma tentação. Muitas vezes o diabo vai querer levantar um teste. Muitas vezes o diabo vai querer levantar uma prova no deserto, no lugar onde parece que ninguém pode fazer nada a não ser você. Deixa eu lhe dizer uma coisa, você não pode viver dependendo de banco. Você não pode viver dependendo de oração do pastor. Você não pode viver dependendo, irmão, do profeta. Você tem que viver dependendo do Senhor para a sua vida. Porque vai existir situações onde o seu pastor não vai estar lá. Vai existir situações onde você pode ligar para o profeta e ele nem te atender. Vai existir situações onde você acha que porque tem crédito no banco vai dar tudo certo. E naquele momento que você vai buscar ajuda no banco, o banco não libera o que você precisa. E você diz, o que eu faço? Sabe o que você deveria fazer? É que antes de procurar todas essas coisas, você devia procurar o Senhor. Por que eu estou te falando isso? Porque justamente nesse lugar, o diabo é perito em levantar testes e provas. Agora, observe algo interessante, que na Bíblia Almeida, ele fala lá em Lucas capítulo 4, versículo 1, diz assim, Jesus cheio, ouça isso, Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Aqui está, ó, bem na sua frente aqui, ó. Jesus cheio do Espírito voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Algumas versões dizem que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Eu prefiro ficar com essa versão, que diz que Jesus foi guiado pelo Espírito no deserto. Fato é, independente da versão, Jesus estava com o Espírito Santo, junto com ele. Você está aqui ou não? E a primeira coisa que nós precisamos entender, olhe bem, a primeira coisa que nós precisamos entender é que no deserto, onde será levantado tentações, testes e prova, nós precisamos estar sendo guiados pelo Espírito. Essa é a primeira coisa para você começar a resistir à tentação. Você precisa ser guiado pelo Espírito.
E ser guiado pelo Espírito, muitas vezes, vai fazer você tomar decisões, vai fazer você fazer coisas que talvez você naturalmente não faria. Mas porque justamente você está sendo guiado e conduzido e dirigido por Ele, Ele vai soprar aos seus ouvidos o que você deve fazer. E isso vai te ajudar a você se livrar de testes ou provas no deserto. Você está aqui comigo ou não? Agora, perceba. Para que você possa, no deserto, ser guiado pelo Espírito, existe um precedente. Existe algo que precede. Observe que agora, na versão King James, esse mesmo versículo de Lucas capítulo 4, versículo 1, diz assim: pleno do Espírito Santo, retornou Jesus do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde enfrentou tentações do diabo por 40 dias. Durante todos esses dias não comeu nada e ao fim desse período estava faminto. Preste atenção aqui. Agora a Bíblia está dizendo que Jesus ele não só foi guiado pelo Espírito no deserto, em meio à prova e teste, mas agora a Bíblia também está nos mostrando que antes de Jesus ser levado ao deserto, ele estava cheio do Espírito. Ele estava pleno do Espírito. Sabe, há uma diferença entre você dizer que esse copo está cheio de água e esse copo está repleto ou completo de água. Enquanto tem espaço para ter mais água, ele ainda não está completo, mas ele pode estar cheio. A Bíblia, quando fala que Jesus estava cheio, quando a Bíblia diz que Jesus estava cheio, a Bíblia diz que Jesus estava, na verdade, completo. Não havia espaço para qualquer outra coisa na vida de Jesus, senão o Espírito Santo. Agora perceba, Jesus estava cheio do Espírito Santo, e aí ele vai para o deserto, para esse lugar onde ninguém estava junto com ele, por mais que ele conhecesse pessoas. E Jesus chega nesse lugar, e agora passa por testes e prova, ele passa por tentações. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que, além de no deserto estarmos dependentes do Espírito, sendo cheio do Espírito, no deserto, antes de passar, você já tem que estar cheio do Espírito. O problema é que as pessoas passam pelo deserto, mas nem se preparam para passar. E parece contraditório isso, nós não nos preparamos para o deserto, mas o deserto tem que nos encontrar preparados. E nós precisamos estar cheio do Espírito. Cheio por quê? Porque vai encontrar situações que eu vou estar no deserto e tentações serão levantadas. Tentações e circunstâncias serão levantadas. Mas se eu tiver cheio do Espírito e sendo dirigido por Ele, eu vou saber como resistir essa pressão. O grande problema é que, infelizmente, isso não tem acontecido no corpo de Cristo. As pessoas, elas passam por testes e prova, e a última coisa que elas fazem é depender do Senhor, é buscar ajuda no Senhor. E por causa disso, então, acontece exatamente o que aconteceu com o povo de Israel, onde morreram no deserto. Onde morreram por pressões e provas. Por testes e provas. Mas se eles dependessem do Senhor mesmo no deserto, ou se mantivessem dependendo do Senhor, eles chegariam na terra da promessa. Eles chegariam em Canaã. Observe que as pessoas que entraram em Canaã, elas só entraram porque elas estavam dependendo do Senhor. Vocês estão aqui ou não? Glória. Aleluia. 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 Então, eu quero dizer uma coisa para você, preste atenção nisso. Estar cheio do Espírito Santo, ou pleno do Espírito, não irá necessariamente impedi-lo que você passe pelo deserto, nem que possa, nem de sobrevir tentações ou testes na sua vida. Às vezes as pessoas saem do culto e elas saem cheias do Espírito. E elas se sentem como um gigante espiritual. E graças a Deus por isso, esse é o propósito mesmo. Quando nos reunimos, a bênção do Senhor está envolvida. Mas entenda, o fato de você estar cheio do Espírito
não lhe impede de passar pelo deserto. Jesus estava cheio do Espírito antes de ir ao deserto. Oh, glória. Aleluia. Então, às vezes, você sai de um culto, como vai acontecer daqui a pouco, alegre, feliz, cheio do Espírito, rindo, se alegrando. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, isso não é uma profecia. É que muitas vezes a segunda-feira vai bater na sua porta. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, quando a segunda-feira chegar, você tem que se manter cheio do Espírito. Para na segunda-feira você ser guiado pelo Senhor, como você foi e como você se encheu no domingo à noite. O problema é que as pessoas não estão se enchendo no domingo à noite e na segunda-feira querem procurar se encher. Não, o enchimento do Espírito não é emergencial, é um devocional seu com Deus. Oh, glória. Agora, preste atenção nisso. Apesar de estar cheio ou pleno do Espírito, apesar disso não te impedir de que você passe pelo deserto ou sobreviva tentações, testes ou provas na sua vida, mas uma coisa é certa, é que apesar de não ser impedimento, você estar cheio do Espírito que essas coisas chegarem, mas Deus vai lhe dizer como sair dessas situações. Deus vai lhe dizer como vencer essas tentações. Oh, glória. Aleluia. E você vai perceber que você vai sair do deserto mais forte do que você entrou. Porque a sua dependência e comunhão com Deus não está limitada a qualquer cenário bom. Não, enquanto eu estou bem com Deus, enquanto está tudo maravilhoso, então eu estou pulando, eu estou me alegrando, né? Então tá tudo bem. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, quando você tem uma vida de comunhão com Deus, você está cheio dele e se mantém no deserto guiado por ele, vou lhe dizer uma coisa, ainda que o diabo levante testes de prova, você não vai retroceder. Você não vai parar, você não vai cair. Oh, glória. Aleluia. Porque Deus, ele será fiel em lhe dizer como você deve suportar essas tentações. Como você deve resistir essa tentação. Essa palavra resistir significa opor-se. E você vai lhe dizer, deixa eu lhe dizer uma coisa, vai ter instruções do Senhor de maneiras diferentes, em meio a testes e provas que você vai passar. Não significa dizer que a forma que você venceu o teste e prova ontem será a mesma forma que você vai vencer teste e prova de amanhã. O princípio não vai mudar. Qual é o princípio? A sua dependência do Senhor. Está se enchendo dele e sendo guiado por ele. Mas, irmãos, vai ter situações onde o Senhor vai dizer para você, meu filho, deixa eu lhe dizer uma coisa, no momento em que você for vencer essa tentação, eu quero só que você me adore. E no momento que você começar a adorar o Senhor, Deus vai trabalhar em seu favor. Ele vai dizer, do Senhor é a guerra. Talvez a instrução não seja você parar para louvar. Talvez a instrução que você pode ter do Senhor, simplesmente, irmãos, pode ser para você confessar algo que está na palavra. E quando você confessar isso, então você vai ver que as tentações, as pressões, elas serão dissipadas. Para cada pressão, para cada teste, para cada prova, há uma instrução divina do Senhor para a sua vida. Agora, é uma questão de escolha. Você decidir depender do Senhor para isso, ou decidir depender de pessoas para isso. Oh, glória. Aleluia. 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 Posso continuar? Observe algo. Não precisa ir lá. Mas em Tiago, capítulo 5, versículo 13, a Bíblia diz assim, ele dizendo, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Isso Tiago escreveu. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Essa palavra sofrer
significa testes ou provações, significa aflição. Observe que Tiago, quando ele escreve a carta, Tiago, irmão de Jesus, observe que ele escreve essa carta para a igreja. E ele diz, está alguém entre vós, na igreja, sofrendo, aí ele dá um remédio para isso. Ele disse, faça oração. Você está aqui comigo? Então, no momento do teste ou da prova, nós precisamos entender que não adianta murmurarmos. No momento do teste da prova, você não tem que fazer o que o povo de Israel fez. Por isso está escrito, para você não repetir os mesmos erros. O problema é que as pessoas estão repetindo os mesmos erros, querendo resultados diferentes. Não. O problema, muitas vezes, é que no teste e na prova, as pessoas estão murmurando. No teste e na prova, as pessoas estão abaixando a sua guarda e cedendo à concupiscência da carne. Porque estão colocando em prova, em xeque, o Senhor, a sua palavra. No momento de teste, no momento de prova, muitas vezes, as pessoas têm ficado desanimadas. E esse desânimo tem afastado essas pessoas do caminho do Senhor, como foi com o povo de Israel. Mas agora Tiago está dizendo, no momento de teste, no momento de prova, você tem que fazer alguma coisa, é um imperativo. Faça oração. Oh, glória. Aleluia. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Na Bíblia difusora, nesse mesmo versículo, ele diz, se está alguém entre vós aflito, recorra à oração. Na Bíblia Viva diz assim, algum de vós está sofrendo, deve continuar orando sobre isso. O que Tiago está querendo dizer, preste atenção, é que no momento da aflição, no momento da prova no teste, você tem que permanecer orando até isso sair, até isso mudar. A oração que Tiago está falando não é o seguinte, agora chegou um teste, uma prova, então eu corro para fazer oração. Não, o que Tiago está dizendo é, você já tem que estar fazendo oração antes, se enchendo do Espírito. Mas no teste, na prova, você tem que orar. E orar como? Orar até testes e pressões e aflições passarem. O problema é que as pessoas simplesmente acham que ter momentos de oração é o suficiente para vencer os obstáculos. Você vence o obstáculo com uma vida de oração. Oh, glória. Oh, glória. Aleluia. Eu gostaria que você tivesse mais empolgado com essa mensagem. Para que depois você não precise nos procurar dizendo, pastor, eu estou passando por um teste, uma prova. E eu tenho que dizer para você o que eu disse na ministração pela segunda vez. Oh, glória. Aleluia. Eu não sei se você percebe, mas essa ministração é o Senhor já te dando livramentos. Não deixando você ser pego de surpresa. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Pastor, essa oração que Tiago falou, se está alguém entre vós sofrendo, faça oração. Me explique aí, que oração é essa? É o seu relacionamento com Deus que vai fazer nessa oração você receber chaves, você receber revelações para como vencer essa tentação, para como vencer esses testes e provas. Deixa eu lhe mostrar um exemplo disso bem claro. A Bíblia diz, se você puder ir lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 8. Aleluia. Obrigado, Senhor. Observe. Você está com sua Bíblia aí, não está? Mas se você quiser, você pode acompanhar comigo aqui, na TV também. Observe. Ele diz aqui em 2 Coríntios 12, 8, falando sobre o apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte, antes de nós lermos aí, eu queria só te lembrar que o apóstolo Paulo, ele passou por muitos testes e provas. O apóstolo Paulo, ele sofreu naufrágios. O apóstolo Paulo, ele
tomou chicotadas, foi apedrejado. O apóstolo Paulo, ele foi afrontado, caluniado, foi preso. O apóstolo Paulo, ele passou por muita coisa que eu e você nem passamos. Então perceba que agora o apóstolo Paulo está diante de uma prova, diante de uma pressão. Observe que o apóstolo Paulo faz exatamente o que Tiago nos instruiu. O apóstolo Paulo disse: por 3 vezes roguei ao Senhor que removesse de mim. Removesse o quê? Se você ler, nós não vamos ler para ganharmos tempo, mas era um mensageiro de Satanás que vinha esbofetear Paulo. Essa palavra esbofetear não está falando de uma maneira literal, de ele tomar bofetada, mas está falando justamente de um mensageiro de Satanás estar afligindo o apóstolo Paulo. Onde o apóstolo Paulo chegava, o que ele fazia, Satanás levantava circunstâncias, contendas para parar Paulo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Às vezes as pessoas, elas criticam Deus, ou acham que Deus não se importa com elas porque elas estão sendo levantadas coisa na vida dela. Mas vou lhe dizer, só é levantado coisa na vida de alguém quando ele representa uma ameaça para o inferno. Cuidado, para você não estar sendo parceiro dele, do diabo. Mas muitas vezes, testes e prova vai mostrar o quanto você está sendo uma ameaça para o diabo e o quanto o diabo tem medo de você. Porque ele sabe que se você seguir essas instruções que está sendo ensinada, você vencerá todos os testes e provas que serão levantados por ele. Glória! Preste atenção. Paulo disse: por 3 vezes roguei ao Senhor que removesse de mim. Perceba que Paulo buscou o Senhor. Ele não buscou os irmãos. Ele buscou o Senhor. Preste atenção. Ele diz: entretanto, ele me declarou, falando sobre o Senhor: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua... Aguenta até aí. Preste atenção nisso. Observe o que o Senhor falou para ele. Ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Perceba que a revelação e a instrução para Paulo só chegou depois que ele buscou o Senhor. Se Paulo não tivesse buscado ao Senhor no momento de pressão, ele não teria a revelação da graça. A revelação da graça chegou depois que ele rogou ao Senhor. Você entende isso ou não? Nessa situação da vida de Paulo, só bastou uma palavra do Senhor para ele, dizendo: Paulo, a minha graça te é suficiente. Essa revelação fez com que Paulo vencesse aquele obstáculo que ele estava passando naquele momento. Vencesse a prova e o teste que ele estava passando naquele momento. A revelação divina, preste bem atenção, ela pode vir por meio de um pastor, de um profeta, por meio de um sonho, uma visão. Pode vir de várias formas, mas ela só vem, meu filho, se você decidir buscá-la. Oh, glória. Glória. Então ele diz: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí Paulo recebeu essa revelação da graça no meio ou em meio ao momento de tribulação, ao momento de pressão. Aí é o que Paulo diz: sendo assim, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Pode continuar. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso, preste atenção, ser feliz ou alegre nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porquanto, quando estou enfraquecido, é que eu sou forte. Segura aí. Perceba, observe, irmãos. Paulo, ele não diz que ele iria se alegrar. Observe, posso ser feliz nas fraquezas. Ele não diz: eu posso ser feliz das fraquezas, mas eu posso ser feliz nas fraquezas. Paulo estava passando por testes e prova, mas ele só chegou a essa conclusão que ele poderia ser feliz nas fraquezas, algo que certamente ele não estava sendo, por causa de uma revelação. E essa revelação só chegou para Paulo porque ele decidiu fazer o que Tiago nos instruiu: está alguém sofrendo? Faça oração. Uau! Esse é o remédio
remédio para você vencer qualquer circunstância do diabo. Essa é a solução para qualquer levante de Satanás contra a sua vida, contra a sua família, contra os seus negócios, contra o seu ministério. Aleluia. Vai melhorar a unção para ele pegar. Fica tranquilo. Mas Paulo diz assim, ó. Porquanto, quando eu estou enfraquecido, é que eu sou. Perceba. Paulo não estava falando de um enfraquecimento físico. Mas Paulo estava falando de um enfraquecimento que estava batendo a sua alma. E muitas vezes esses testes e provações vão abater a sua alma. Vai mexer com as suas emoções e com os seus sentimentos. Você vai pensar que você está fraco. E você diz, rapaz, tudo que eu quero é abrir um buraco e me lançar lá. Algumas pessoas é tão fraca, que ela diz, tudo que eu quero agora é partir e estar com o Senhor. E deixar de cumprir os propósitos de Deus. Sabe, a fraqueza, em meio a pressões, em meio às tentações e prova, não vai te ajudar. A não ser que você entenda que nessa fraqueza você pode receber força do Senhor. E você recebendo força do Senhor, você enfrenta todas essas situações felizes e alegres. Observe, o Senhor não disse para Paulo, ok, eu vou resolver o seu problema. Satanás cai fora da vida de Paulo, deixa ele quieto, pelo menos aí por uns 2 anos. Não, o Senhor não disse isso. Quando Paulo disse, roguei ao Senhor 3 vezes, pedindo para que afastasse de mim, o Senhor disse, Paulo, a minha graça te basta. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo, Paulo, eu não vou afastar a perseguição. Eu não vou afastar testes e provas. Eu não vou afastar. Eu vou te ensinar como você resistir a essas coisas. Eu vou te ensinar como se você vai se manter nisso. Glória! 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 Aleluia! Então Paulo percebeu agora que ele poderia ser forte não na sua força própria, mas na dependência do Senhor. A revelação chegou para Paulo em um momento tão oportuno, irmãos, que Paulo agora disse, então peraí, se essas tribulações, angústias, se esses problemas estavam me abatendo e me enfraquecendo, peraí, agora eu vou rir deles. Agora, meu Deus do céu, eu estou nem aí para isso. Eu não estou nem aí para teste e prova. Por quê? Porque a revelação chegou que o Senhor estava com ele. Perceba a conexão que o Senhor faz sobre graça e poder. Quando o Senhor disse, a minha graça te basta. Aí Paulo em seguida diz, se a graça me basta, então o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então perceba, o Senhor trouxe uma revelação. Paulo disse, com essa revelação eu posso receber poder. E recebendo poder, eu posso me alegrar. Eu posso ser forte. Uma revelação do Senhor fez a vida de Paulo mudar diante daquela situação. O que você precisa é de uma palavra do Senhor. Essa palavra vai ser o suficiente para você vencer qualquer tentação. Qualquer tentação. Qualquer pressão. Qualquer obstáculo. Qualquer coisa. Você precisa da palavra dele. Agora perceba, essa palavra não foi a mesma que chegou para a vida de Jesus. Jesus também passou por testes. Jesus também passou por provas no deserto. E quando você olha agora, você vai ver então, preste bem atenção, que em Marcos, você não precisa ir lá, mas em Marcos, capítulo 1, versículo 12, diz, logo em seguida, o Espírito o dirigiu para o deserto e ali esteve com ele por 40 dias, sendo tentado por Satanás. Aí em Marcos diz assim, viveu entre feras selvagens. Não bastava o diabo tentá-lo, mas ainda Jesus estava entre feras selvagens. Pense que situação difícil. Mas observe que em meio a essas tentações, em meio a esses testes, essa pressão, em Lucas 4,4, diz assim, quando o diabo tentou Jesus. A Bíblia diz que o diabo tentou Jesus por 3 vezes. Pelo menos as que estão escritas.
Mas observe que agora Jesus, ele responde a essa tentação, dizendo assim, em Lucas 4:4, mas Jesus lhe contestou, eu estou lendo na versão King James, diz assim, está escrito, nem só de pão viverá um ser humano. No versículo 8 diz assim, contudo Jesus lhe afirmou, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. No versículo 12 diz assim, repreendeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Perceba que agora a instrução que Jesus teve do Senhor, por ele antes estar cheio do Espírito, e está sendo guiado pelo Espírito no deserto, a Bíblia mostra que Jesus ele respondeu a testes e a prova, dizendo o que estava escrito. Estava escrito o quê? Aquilo que estava escrito na palavra do Senhor. Observe, na vida de Jesus não tinha um Novo Testamento, amém? Mas ele tinha as leis, ele tinha a palavra, ele tinha os ditos dos profetas. E agora Jesus vai vencer a tentação do diabo, e eu vou lhe dizer, Jesus ele foi tentado, dizendo exatamente assim, está escrito. O grande problema é que, infelizmente, as pessoas, elas querem dizer, está escrito, sem antes colocar o que está escrito dentro delas. E se você não coloca o que está escrito dentro de você, você não pode dar o que você não tem. Você não pode botar para fora o que não está. Então, muitas vezes, o diabo vai levantar situações dizendo para você, rapaz, durante 40 dias e 40 noites, ei, transforma aí essa pedra em pão. Observe, mas Jesus estava dizendo, está escrito, não só de pão virá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Venceu a tentação do diabo com a palavra. Está comigo ou não? O diabo tentou de novo e ele disse, está escrito. O diabo tentou de novo e ele disse de novo, está escrito. Observe que agora, para Jesus, ele falou o que literalmente estava escrito. Para Paulo, agora, ele falou o que Deus falou para ele. Fato é, a palavra do Senhor escrita ou falada tem que chegar para você ter a instrução certa para resolver o problema, para você resolver essa situação. O que não pode é você se descabelar, o que não pode é você ficar sem dormir, o que não pode é você chorar, o que não pode é você murmurar, porque isso não vence tentação. O que vence tentação é você estar com seus ouvidos espirituais abertos, ouvindo as instruções do Senhor. Se as instruções do Senhor for, diga, está escrito, então você vai dizer, Satanás, está escrito. Se as instruções do Senhor for, ei Paulo, a minha graça te basta, então diga para as circunstâncias, a graça do Senhor me basta, eu me alegro nessa situação. Mas de alguma forma tem que chegar para nós as instruções do Senhor. Oh, yeah. Yeah. Agora observe, nós olhamos Paulo tendo essa revelação, Jesus também, mas a Bíblia diz como Jesus, ele saiu do deserto. Observe, em 13, diz assim, em Lucas capítulo 4, versículo 3, diz assim, e assim tendo concluído todo tipo de tentação, o diabo afastou-se dele até tempo oportuno. Vocês estão aqui? Em Lucas, capítulo 4, versículo 14, diz assim, então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda a vizinhança e ensinava na sinagoga, sendo glorificado por todos. Observe algo interessante. No momento que Jesus sai do deserto, a Bíblia diz que ele saiu no poder do Espírito. No poder do Espírito. No poder do Espírito. No poder do Espírito. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, testes e prova tem que fazer você sair dele mais forte do que quando você entrou. Mais forte. Testes e prova vai tornar suas costas largas. Você vai ficar mais robusto. Como diz aí na gíria do MMA, vai ficar casca grossa. Aleluia. O propósito do diabo é que com os testes e prova, você venha se abater, sucumbir, cair, retroceder, ceder, como o povo do deserto fez. Mas o propósito do Senhor no deserto, nos testes, nas provas, é que você saia daquela situação mais forte do que quando você entrou. Mais forte do que quando você entrou. No mundo, vocês terão aflição, mas lembre-se, eu venci o mundo.
se eu venci o mundo, vocês podem vencer também. Em Salmos 34 ele diz, no mundo tereis aflição, mas o Senhor de todas o livra. Como o Senhor vai me livrar? Me dizendo o que fazer. Me revelando as suas instruções. E as suas instruções, para mim, não são necessariamente as instruções do passado ou as instruções que foi com o irmão. Não, as experiências do irmão são as experiências do irmão. Você precisa ter as suas experiências. Oh, glória! As suas experiências com o Senhor. Oh, glória! Aleluia! Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Nessa noite, tudo que o Senhor está fazendo é tirando as bengalas das nossas mãos, das nossas vidas, e fazendo você andar, e fazendo você erguer a cabeça, estufar o peito, e dependendo dele, e ele com você proverá. Bengalas estão sendo jogadas. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Posso não saber o que você está passando, mas eu sei o que você deve fazer. Orar. Buscar as instruções do Senhor. E quando as instruções do Senhor chegar, ele se responsabilizará. Quando as instruções do Senhor chegar, você botará o diabo para correr. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de você. Não, Deus não te colocou no mundo para você fugir do diabo. Não para o diabo fugir de você. Fugir de você. Fugir de você. Mas existe, irmãos, algo que precede o fugir do diabo. É se sujeitar a Deus. Yeah. Uau. Uau. Perceba isso, para concluir. E depois eu quero que você venha para eu orar por cura por você. Se você estiver precisando. Preste atenção nisso. Então você vai ver Paulo e Jesus em alguns momentos. Cadê, Márcio? Vai lá a bateria também. Vai lá o louvor. Você vai sair daqui mais crente do que quando você chegou. Yeah. O negócio vai esquentar aqui daqui a pouco. Quem me mandou dar essa mensagem foi o Senhor. Perceba isso. Jesus, você vai ver no ministério de Jesus, ele expulsando muitos demônios. Você vai ver ele instruindo aos discípulos fazerem isso. Em meu nome, expelirão demônios. Não é assim? Você vai ver Paulo também, junto com outros apóstolos, fazendo isso. Mas observe. Preste atenção nisso. Fique ligado com isso agora. Algo veio subir ao meu coração aqui. Obrigado, Espírito Santo. Observe. Mas agora se juntaram uns homens, filhos de um sumo sacerdote, chamado Cefas. E a Bíblia diz que eles decidiram fazer o que eles viram os apóstolos fazerem. E então ele chegou para um endemoniado e disse: conjuro-te, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, né? Sai dele. Mas perceba, nada aconteceu. Nada aconteceu, ao contrário. Naquele momento, a Bíblia fala que aqueles demônios pegaram aqueles camaradas e desceram a porrada. Saíram envergonhados. Perceba, o que te tira de um problema não é você imitar a experiência dos outros. O que te tira de um problema é você ter as suas experiências com Deus. Através de um relacionamento com Ele. Isso é que te tira do problema. Porque muitas vezes você vai querer dizer: em nome de Jesus,
a quem Paulo prega sai e nada vai acontecer. Porque o próprio demônio, ele disse, rapaz, eu sei quem é Paulo. E eu bem sei quem é Jesus. Mas vocês quem são? Irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa. O diabo, ele precisa começar a dizer o seguinte: eu sei quem é Paulo. Eu sei quem é Diogo. Eu sei quem é Fernanda. Eu sei quem são aqueles que congregam na igreja Verbo da Vida. Eu sei as palavras que eles estão recebendo. Eu sei, eu sei. Eu sei. Você não tem que ir para o diabo com experiências de pessoas. Você tem que ir para o diabo com as suas experiências com Deus. Uau! E as suas experiências com Deus vai fazer você dizer ao diabo coisas que o diabo vai respeitar você. Vai se submeter a você. Vai dizer, eu tenho que cair fora, eu tenho que fugir, porque de fato eu sei quem é ele. Eu sei quem é ela. Eu sei quem é ele. Eu sei quem é ela. Pega isso. Eu sei quem é ele. Eu sei quem é ela. Eu sei quem é ele. Eu sei quem é ela. O diabo, ele pode até veio para Jesus, mas ele sabia com quem ele estava lidando. Ele sabia, irmãos, com quem ele estava lidando com o apóstolo Paulo. Ele sabia. O diabo precisa saber com quem ele está lidando. E com quem ele está lidando? Com filhos. Com filhos do Senhor. Filhos do Rei dos Reis. Do Senhor dos Senhores. Filhos que têm um relacionamento com o Pai. Filhos que não são movidos por pressão. Não são movidos por circunstâncias. Filhos que não dão um passo sem depender das instruções do Senhor. Então o diabo vai dizer, temos que cair fora. Temos que fugir. Porque ele tem autoridade para fazer isso. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. A diferença desses homens, filhos de Cefas, para Paulo, é que quando Paulo dizia para um espírito de adivinhação sobre a mulher, em nome de Jesus Cristo, sai dela! Ele tinha segurança que aquilo que ele disse iria acontecer. Então ele disse, eu mando você sair dela. Os outros que não têm relacionamento, ele vai dizer, não, pelo Deus de pastor, pelo Deus de fulano, saia dela. Uau. O relacionamento com Deus vai trazer uma convicção tão forte dentro de você, de quem você é nele, do que você tem nele, e do que você pode nele, que diante de umas circunstâncias você vai começar a resistir. Você vai se posicionar. E quando você disser, como Jesus disse depois dessas tentações, e disse, arreda-te daqui, Satanás. E diz que Satanás saiu. E até outro tempo oportuno. Mas Satanás iria voltar. Mas a Bíblia diz que em Hebreus capítulo 4, versículo 16, que quando, pode colocar aqui por favor, Hebreus 4, 16, não na King James, não na Almeida mesmo. A Bíblia diz... A Bíblia diz, portanto, acheguemo-nos ao trono da graça. Você sabe como você chega ao trono da graça? Por relacionamento. E ele diz, com confiança, com fé, a fim de recebermos misericórdias e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Escuta, o diabo vai ter momento oportuno que vai voltar, mas também para cada volta do diabo há uma graça disponível. Há uma graça disponível. Há um favor de Deus. Há um favor dele. Graça é favor. O diabo hoje levantou um urso. Tem graça para vencer o urso. E amanhã levantou um leão.
tem graça para vencer o leão. Levantou um gigante, tem graça para vencer o gigante. Para cada batalha de Davi, havia uma graça para ser vitorioso. Há uma graça do Senhor disponível para você hoje. Hoje. O seu problema não é maior do que Deus. O maior habita em você. O maior habita em você do que aquele que está no mundo. Tem uma graça para você resistir a esse problema. Tem uma graça para você se opor a ele. Tem uma graça. E essa graça está sendo liberada agora mesmo. Agora mesmo. Levante suas mãos. Aleluia.